mudança do modelo de atenção à saúde é um dos, se não o objetivo, para mim, é o objetivo central do processo de reforma sanitária. Ou seja, quando nós começamos a discutir a necessidade de uma ampla reforma sanitária no país, o foco era exatamente a crítica ao modelo médico hospitalocêntrico. Os estudos iniciais de Cecília Donângelo, de Arouca, depois de Ricardo Nunes, todos eles tinham exatamente como objeto a crítica à prática médica. O grande tema, vamos dizer, dos anos 70 era a discussão do processo de trabalho médico, da prática médica, do modelo biomédico, do que a Cecília chamava de processo de medicalização da sociedade. Ela estava usando o Ivan Illich e apontava isso também com apoio de Foucault e outros autores, não ela, mas já a Arouca, que trabalhou com Foucault, eles apontavam esse processo, que nas sociedades capitalistas, tanto nas sociedades avançadas quanto nas nossas sociedades periféricas, estava se dando um processo de expansão do poder médico sobre a vida das pessoas. As necessidades sociais eram transformadas em necessidade de saúde, essas necessidades de saúde eram transformadas em necessidade de serviço de saúde, e as pessoas começam a pensar que poderiam resolver seus problemas de saúde com o consumo de serviços médicos. Então, alguns textos, inclusive discutidos na Europa, na época, na reforma sanitária italiana, foram fundamentais para nós. Eu nunca me esqueço de um texto de Laura Conte, em que ela dizia: a sociedade atual cria os infartos e cria as UTIs para tratar os infartos. Ou seja, nós vivemos de um jeito, que produzimos infartos de miocárdio e esses infartos passam a ser um problema de saúde, porque as pessoas vivem hipertensas, estressadas, se alimentando mal, no trânsito que a gente tem, ou seja, as nossas condições de vida urbana se deteriorando cada vez mais por conta desse processo de globalização e de hiperconsumismo e não sei das quantas, e diante da existência desses problemas, aí a gente trata de adequar o sistema de saúde para tratar de problemas como se eles fossem problemas individuais. A grande questão é essa: os problemas têm determinantes sociais, mas em vez de a gente atacar os determinantes sociais e mudar as condições de vida, a gente trata de resolver esses problemas com o consumo individualizado de medicamentos, de serviços de saúde. Então, esse problema, eu acho que ele atravessa todo o processo de reforma sanitária. Eu queria começar logo dizendo isso aí, porque quanto mais eu penso nesses 25 anos, nesses 30 anos nossos, 30 anos de trabalho, mais eu me convenço de que a gente não superou isso, que a gente ainda continua, toda a nossa luta política, toda a nossa luta pela reforma sanitária no país ainda enfrenta como principal problema essa pressão, pelo consumo, hiperconsumo, inclusive, de ações, de serviços, medicamentos, exames, etc. Ontem eu levei minha mãe no cardiologista, porque ela fez um eletrocardiograma e apareceu umas extrasístoles esporádicas. O cardiologista não demorou nem 10 minutos com minha mãe na sala, e imediatamente pediu um ecocardiograma e um Doppler de carótida e disse: a senhora faça os exames e volte. Eu fiquei revoltada. Uma pessoa de 81 anos que toma uma série de remédios e que ela inclusive fez uma lista, eu pedi: minha mãe, faça a lista de toda a medicação que a senhora está usando para poder mostrar para o médico. Ele não quis olhar, ele não olhou os exames de sangue que ela também levou, ele mal passou os olhos no eletrocardiograma, pediu mais 2 exames que ele vai submeter uma pessoa de 81 anos, ela está fazendo isso agora, com minha irmã. Mais 2, eu sair de casa, levar para uma clínica, fazer esses exames de volta. Eu disse: meu Deus, para onde foi a clínica? Porque eu saí da clínica com minha mãe, dizendo exatamente isso. Minha filha, calma, você está nervosa. Eu disse: eu estou nervosa, minha mãe, porque tem 25 anos que a gente luta contra isso. Essa medicina de baixa qualidade que continua se praticando nesse país, E essa saúde pública de baixa. E depois eu me acalmei, então. Mas para mostrar para vocês que é um problema que a gente não superou, nem no âmbito do sistema público, nem muito menos no âmbito do sistema privado. Então, muito bem. Voltando. Então, desde o início da reforma sanitária, o problema central, vamos dizer assim, o nó crítico é esse:
A gente fez, né, nós todos, nossa geração toda, e vocês também, estamos lutando pela reforma sanitária para mudar o modelo de atenção, e com essa mudança do modelo de atenção, a gente poder contribuir, não é, dar a nossa contribuição enquanto sistema de saúde para a melhoria da qualidade de vida da população. A reforma sanitária não é um mero rearranjo institucional, não é uma mera ampliação do sistema público. Mas seja como for, o objetivo central da reforma é transformar as práticas de saúde. E aí, muito bem, nesses 20 e tantos anos, né, quase 30 anos, essa discussão evoluiu, lógico, não ficou simplesmente se repetindo. Muitos autores entraram no debate, muitas propostas foram elaboradas, algumas dessas propostas foram incorporadas ao SUS, não é? E até mesmo ao sistema privado, não é? E a minha intenção era exatamente mostrar um pouquinho dessa revisão que eu e a Ana Luísa fizemos recentemente para o capítulo do livro que o Jair Nilson e o Normar estão editando agora esse ano. Então, é claro que eu usei vários textos de Jair Nilson, vários textos de Emerson, de Gastão Wagner, ou seja, os meninos, né, que estudam no modelo de atenção antes da gente primeiro, foi nas referências, aquele menino do Rio, pelos estudos sobre o modelo de atenção, Lima Júnior, Aloísio Lima Júnior, Luiz Cecílio, enfim, eu fui revisar, né, todos esses autores que têm, de uma certa forma, contribuído para o andamento desse debate, e também eu e Ana nos debruçamos sobre o que é que o Ministério da Saúde está fazendo, né, e o que é que a Secretaria de Saúde estão incorporando desse debate que se passa no campo científico. Eu dizia antes de vocês chegarem a Catarina que há uma discussão que se passa no âmbito acadêmico, né, através inclusive de teses, dissertações, artigos, capítulos de livro, e da experimentação que se faz em alguns centros de saúde, como foi o caso do pessoal da USP, que trabalhou no Centro de Saúde de Escola, nós aqui que trabalhamos no Distrito Sanitário, o Gastão que trabalhou como secretário em Campinas. Ou seja, é uma reflexão que se alimenta muito da prática, né, de uma prática experimental, né, eu percebo isso, que as pessoas vão ao serviço, voltam e a partir dessa experiência elaboram melhor seus conceitos, refinam suas propostas, mas não necessariamente essas propostas se tornam políticas, né? Elas têm se tornado políticas em algumas conjunturas e também eles se transformam em políticas por conta vamos dizer assim, do trânsito de determinados professores, pesquisadores pelas instituições governamentais. Então, quando um Gastão vai ser secretário-geral do Ministério da Saúde, ou como o Jorge Sola vai ser um assessor do Programa de Saúde da Família, ou quando a Ana Luísa trabalha 2 anos lá na área de vigilância no Ministério. Então, essas ideias, elas começam a circular, elas saem do espaço estritamente acadêmico, começam a circular no espaço dos serviços, como começaram na época do Distrito Sanitário, das áreas, do SUS e tal, chegam ao Ministério e elas impregnam algumas propostas. Então é interessante a gente analisar o grau de incorporação que essas propostas têm ou não, porque na hora que elas... É como se assim, passa a ser um processo de hibridização de propostas, né? É a hipótese que estava assim, orientando todo o meu trabalho. Essas propostas elas não são absorvidas de uma forma pura, né? Nem poderiam, porque o espaço burocrático, e vocês que estão estudando no dia sabem isso, o espaço burocrático é um espaço permeado de conflitos, de disputas, né? E aí a forma como essas propostas acabam sendo incorporadas reflete essas disputas, né? Então, quando você vai pegar os documentos de alguns programas ministeriais, você percebe, às vezes, até nas entrelinhas, a influência de alguns autores, de alguns pesquisadores, mas isso se amalgamou com outras coisas que estavam em discussão no Ministério da Saúde. Enfim, então, essa hipótese é que está orientando o nosso trabalho. No princípio, eu vou avançar rapidinho por isso aqui, porque são os conceitos, as definições que a gente encontra na literatura. Só para vocês terem ideia, a complexidade já começa aí. Se a gente perguntar, mas o que está se discutindo como modelo de atenção? Tem várias definições. Tem essa definição de Eugênio Vilaça, tem a definição que nós fizemos em 98, está publicado no
Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, tem essa definição que Jair Nilson deu em 2002, baseado nos estudos de Ricardo Bruno, né? Tem, né, essa síntese que eu tentei fazer em 2003. Então eu trouxe essas três para vocês darem uma olhada, e como a própria definição do que é modelo de atenção, ela é heterogênea. E isso é muito importante, porque várias das propostas, elas têm como pressuposto um referencial diferente. E é por isso que eu defendo, inclusive, em alguns textos meus, que elas podem se articular, porque elas são propostas de mudança em aspectos diferentes do processo. Então vamos lá, essa primeira definição de Eugênio, ele toma da OPAS, né? Ele trabalhou muitos anos na OPAS. Se a gente for revisar as publicações da Organização Pan-Americana de Saúde desde os anos 90, eles entendem modelo de atenção à saúde, modelo de prestação de serviço de saúde, MPSS, tem um documento da OPAS, como forma de organização dos estabelecimentos de saúde. Então você tem, isso é antigo na OPAS, você tem assim, o que são estabelecimentos de saúde? Podem ser centros de saúde, hospitais, clínicas, ambulatórios. Então eles estão baseados na teoria da organização. E ele diz, essas unidades, né, são unidades de prestação de serviço de saúde, elas podem se organizar como redes, né, num território. Tem uma base territorial, elas estão colocadas na base territorial no mapa, né, e elas podem se organizar como redes integradas ou não integradas de serviços de saúde, que é a discussão que está hoje no Ministério da Saúde. Com o Elvésio, que é de Minas, foi secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, teve Eugênio Vilaça como assessor. Vocês entendem perfeitamente por que o discurso do Elvésio é o discurso das redes integradas, porque ele está refletindo a experiência que ele acumulou como gestor, e ele está pensando, né, em fomentar nos estados e nos municípios a organização das redes. Então, os princípios são claros: a base territorial, o mapeamento das unidades segundo níveis de complexidade, ou, como diria Eugênio hoje, os pontos de atenção, a constituição dessas redes, que a gente chamava 20 anos atrás de sistemas de referência e contra-referência, e hoje se chama de linhas de cuidado, porque as linhas de cuidado são propostas como linhas de cuidado para problemas específicos, e não entre toda a população que é atendida por uma unidade X ou Y. Então hoje, quando se fala de linha de cuidado da neoplasia ou linha de cuidado da saúde da mulher, você está especificando, não é, dentro do sistema o fluxo com que determinado conjunto de pacientes, né, tem dentro nessa rede de pontos de atenção. Ficou claro isso? Isso é fundamental que se faça, porque para garantir a integralidade do cuidado é preciso organizar a rede, é preciso organizar a linha de cuidado. Por quê? Porque na atenção básica a gente não consegue dar conta de toda a complexidade das ações dos serviços que são necessários para se enfrentar determinados problemas. Certo? Então, do ponto de vista da assistência, que é onde se situa toda a discussão da rede, e não é à toa que foi o que foi proposto na NOAS. Se a gente for buscar a história do SUS, né, essa proposta de redes assistenciais, ela foi enfatizada a partir de 2002, 2003, quando Renilson Reim estava na Secretaria de Assistência à Saúde, e hoje ele está como diretor de um hospital infantil lá em Brasília. Ou seja, é toda uma concepção que vem da matriz da OPAS, e que foi, inclusive, redefinida por alguns pesquisadores aqui no Brasil, como o Luiz Cecílio, por exemplo, que critica a ideia de hierarquização de serviço e propõe a horizontalização, que eu concordo, inclusive, porque essa ideia de pirâmide, né, e de porta de entrada se mostrou completamente superada no Brasil. Porta de entrada é por onde o paciente entra, ele pode entrar por qualquer lugar. Se ele entra pela emergência, normalmente ele entra pela emergência. Uma vez entrando no sistema, a gente tem que colocá-lo no fluxo para garantir a integralidade. Então, toda a ideia de Ricardo Cecchini sobre redes que são, né, horizontalizadas, ou seja, questiona-se a concepção da OPA de porta de entrada
como tem, por exemplo, né, em alguns sistemas cubanos, né, a porta de entrada é sempre pela atenção primária, ou no sistema inglês é sempre pelo GP. Aqui no Brasil a gente jogou isso para fora. A porta de entrada é por onde o paciente entra, ou seja, um certo pragmatismo, que a gente não tem um sistema organizado que permita a distribuição de clientela. Mas para organizar a rede, a gente tem que capturar o paciente em algum ponto e colocá-lo no fluxo. Não é fantástico isso? Eu acho. Estou já pulando um monte de slide, pegando da concepção e mostrando o que é que isso vai implicar do ponto de vista da compreensão, da organização, dos estabelecimentos, da assistência e do cuidado à saúde de grupos populacionais específicos que têm problemas específicos. Então, se eu quero organizar a atenção à saúde da mulher, eu vou ter que articular os pontos de atenção que vão desde lá, o centro de saúde, até o hospital, onde ela pode fazer uma cirurgia para câncer de mama ou de câncer de colo de útero. Então eu tenho que articular desde uma atenção básica, onde ela pode estar fazendo o seu preventivo, onde ela pode estar fazendo o seu planejamento familiar, até o centro de referência Loreto Valadares, a questão da violência, ou seja, eu posso montar várias redes. Então a concepção de rede hoje que a gente tem são emaranhados de redes. Que tem uma base territorial, mas que se organiza, né, e a ideia de rede de pescamento, né, se organiza em função da lógica que une pontos de atenção. Quem quiser aprofundar isso, tem um livro inteiro do Eugênio Vilato, que se chama exatamente Rede de Atenção à Saúde, em que ele faz toda a revisão sobre essa lógica de redes aplicada à organização da atenção. Mas aí atenção, vocês estão vendo, atenção a pessoas, né, atenção a pessoas que têm problemas de saúde já, ou sintomas, vamos dizer assim, ainda não estão no período pré-clínico, vamos dizer assim, né? Pré-clínicos, são assintomáticos ou que já são sintomáticos e que precisam de cuidado. Bom, segunda concepção, vou pular para de Jair Nilsson, né? Essa que Jair Nilsson elaborou em 2002, baseada nos estudos de Ricardo Bruno sobre o processo de trabalho em saúde. Pensem só, Ricardo foi foi aluno de Cecília Bonange, escreveu uma tese de mestrado sobre raiz social do trabalho médico, estudou especificamente o processo de trabalho médico. Do trabalho de Ricardo se desdobrou vários estudos sobre o processo de trabalho de enfermagem, processo de trabalho de nutrição, ou seja, práticas profissionais, né? Muito interessante isso, processo de trabalho de cada profissional, que hoje a gente utiliza o referencial de Ricardo para pensar o trabalho da equipe. A Andréa, por exemplo, estudou o processo de trabalho da equipe de saúde da família. Qual a importância disso aí? A perspectiva teórica dos estudos de Ricardo Bruno não é a teoria das organizações, é a economia política. Ele se deslocou do ponto de vista epistemológico, ele não está trabalhando com teoria das organizações, está trabalhando com economia política marxista, inclusive. O conceito de processo de trabalho lá do Capital de Marx, no capítulo 5 do Capital. Estão seguindo, né? Então, nessa perspectiva teórica, aparece a identificação dos elementos estruturais do processo de trabalho. O agente do processo de trabalho, o sujeito, como se diz hoje, os objetos, os meios de trabalho, as relações técnicas, as relações sociais, ou seja, todo estudo do micro, de microprática. Nessa linha a gente encontra o estudo de Emerson Merri. Emerson Merri conheceu Ricardo Bruno. Inclusive discordava de algumas coisas de Ricardo. Quando eu conheci os dois debatendo lá em São Paulo, em 91, 92, por aí, no tempo da gestão de Erundina, eles discordavam de algumas coisas. Por quê? Porque Emerson apontava que Ricardo era muito estruturalista. E ele estava trabalhando mais com a ideia do trabalho vivo em ato, da dinâmica do processo de trabalho, que podia ser reconstruída pelo próprio trabalhador. Então é muito interessante a gente pensar nessa dupla perspectiva. É importante a gente identificar os elementos estruturais do processo de trabalho, mas é também relevante a gente perceber que na prática, né, o trabalhador tem uma certa autonomia, né, para reorganizar o seu processo de trabalho. Você estabelece uma norma, por exemplo, para um médico, para um enfermeiro, protocolo clínico, como se fala hoje, né? Ele pode não seguir exatamente o protocolo. Quer dizer, numa perspectiva estruturalista, você pode normatizar processos de trabalho. Mas na perspectiva do trabalho vivo em ato, você tem o tempo inteiro a reconfiguração dessa relação
entre o profissional e o usuário, entre os profissionais entre si, porque são relações de poder. Nesse ponto foi o que o Emerson enfatizou, trabalhando com Foucault. São relações de poder, de micropoderes, e ao serem relações de poder, de micropoderes, elas são reconfiguradas em cada unidade, em cada estabelecimento, em cada momento. Então as normas podem ser até necessárias, vamos pensar assim, do ponto de vista da padronização, né, para a programação, para a compra de recursos e equipamentos para pagamentos, mas do ponto de vista da relação com os pacientes, ela muitas vezes é subvertida o tempo inteiro. Tá bom? Tá claro, né? Então vamos lá, agora chegamos ao que eu já inicio e Ana Luísa tratamos de sistematizar, e daí surge a ideia de vigilância da saúde, né? Que é do meio. A gente nem trabalhou com a ideia de redes, né? de a organização de estabelecimentos, nem trabalhamos necessariamente com a ideia de micropráticas, processos de trabalho. A gente discutiu de 92, quando o Jair Wilson apresentou pela primeira vez essa proposta no Congresso de Epidemiologia em Belo Horizonte. Até 98, foi um intenso debate que a gente tinha aqui e que gerou a tese de mestrado de Ana Luísa sobre o Distrito Sanitário de Pau da Lima. E aí a gente formulou a proposta de vigilância da saúde, entendida como uma forma de organização de práticas de saúde, o que implicava identificar que, além dos processos de trabalho de profissionais específicos, a gente tinha um outro patamar, um patamar intermediário, né, que nos permitia identificar práticas de natureza específica, uma prática de promoção da saúde, uma prática de prevenção de riscos, uma prática de assistência a danos. É o modelinho de Genilson. O que significa isso? Esses processos de trabalho ao nível micro, eles configuram determinadas práticas que se diferenciam em função dos seus objetos. Então, o objeto da promoção da saúde não é o mesmo objeto de uma prática de assistência a pessoas. O que uma prática de promoção da saúde toma como objeto de intervenção são os determinantes sociais. O que a vigilância epidemiológica toma como objeto são os riscos. O que a vigilância sanitária toma como objeto são os riscos potenciais. Por isso a ideia de proteção e precaução. Ou seja, eu acho que a gente chegou a um nível de teorização, que é da sociologia marxista, que não é nem a mesma perspectiva do processo de trabalho do Ricardo, nem a mesma, mas se articulam, claro, porque você tem, onde é que você vai operacionalizar essas práticas? Nas unidades. E quem é que vai operacionalizar? Os profissionais. Então, quem pode fazer promoção, prevenção, assistência e reabilitação são as pessoas que estão lá trabalhando. Então, você pode ter prática de promoção da saúde em qualquer unidade. Você pode ter uma prática de promoção da saúde numa UTI de um hospital. Olha as consequências dessa reflexão. E, aliás, não precisa eu ir longe, porque o filme Patty Adams mostra isso. Só que eles não teorizam, né? E a gente está tentando teorizar. Mas se você tem um paciente terminal, um câncer, que tem dias contados e que está ali vivendo um fim de vida miserável, no sentido, né, de sofrimento, você pode levar felicidade a essa pessoa. Você pode promover a saúde dela, mesmo ela tendo uma doença. Quer dizer, conviver com esse paradoxo é fundamental. Eu posso estar com uma doença, ou seja, disease dos médicos, né, a disease lá da patologia, e eu posso promover a saúde e conviver com esta doença e me sentir bem. E isso quem defendia não sou eu. Eu ouvi de um epidemiologista espanhol fantástico, que já é falecido, Henrique Nájera, no Congresso de Saúde Coletiva de Porto Alegre. Ele disse: olha, eu prefiro morrer, e a brincadeira, eu prefiro morrer pelo punhal de um marido ciumento do que numa cama de UTI cheia de tubo, completamente dopado, esperando, entendeu? Ou seja, eu posso pensar numa morte saudável. Ele fazia uma distinção entre processo de saúde e doença e processo de vida e morte. Vida, esse modo de andar a vida, eu estava usando o canguilheiro, a gente pode viver, não é, com doença e ser saudável. Então, uma coisa não é oposta à outra. O processo é um processo complexo
pode haver essa convivência. Tem gente que vive a vida toda com a doença crônica, doença degenerativa, e são pessoas alegres, satisfeitas, bem produtivas, né? Bem resolvidas, que trazem felicidade ao seu redor. E tem gente que tem uma besteirinha qualquer, sei lá, uma úlcera, um refluxo, e trata todo mundo mal, trata todo mundo a pontapé, ou seja, e lógico, se você se relaciona mal com as pessoas, isso volta para você. Porque nós somos, aí o último marxista, nós somos o resultado das relações sociais que estabelecemos, seja na família, seja na escola, no trabalho, na vida, no todo. Enfim, então eu estou complicando um pouco mais, mas essa discussão que a gente tinha sobre práticas de saúde, ela foi alimentada por muita coisa. Eu acho que foi uma produção aqui do uísque, na época, né? Agora já se expandiu, mas essa produção bebeu muito da nossa relação com a epidemiologia. Não poderia ter sido em outro lugar, porque aqui nesse instituto é que a gente tinha essa convivência tão estreita com os epidemiologistas. E os epidemiologistas estavam refletindo sobre o conceito de risco. Os epidemiologistas estavam refletindo sobre a chamada epidemiologia social e estavam começando a discutir a questão dos determinantes sociais. Jair Nilson é um anfíbio, ou seja, uma pessoa que transita bem tanto na área da epidemiologia quanto na área da política. Então eu até entendo porque exatamente foi na mente de Jair Nilson que isso se configurou. Como, por exemplo, por que na mente de Emerson se configurou a questão... Porque Emerson é marxista, Emerson é Foucaultiano, é deleuziano. Então, a partir dessa experiência pessoal, ele pôde chegar a essa formulação teórica, assim como Eugênio Vilaça, né? Opaziano, trabalhando na obra, consumindo aqueles textos todos, elaborando em cima daquela experiência. Estou falando aí, estou fazendo uma epistemologia do conhecimento, quer dizer, como é que se constrói teorias, como é que se constrói conceitos teóricos, como é que se formula conceitos. Não se formula no ar. As pessoas que, se a gente for ver como foi que Marx, né, produziu os conceitos de capital, de modo capitalista, etc., como é que foi um trabalho? É a partir da vida que levaram, os temas que eles escolhem, os autores que eles leem. E foi isso que aconteceu com a gente. Então a gente tem aí essas três concepções. Quando eu fui chamada em 2003 pelo pessoal da ENSP para trabalhar a questão da NOAS, isso aí foi num seminário que eu fui sobre a NOAS. E eu fazia uma crítica à NOAS de que a NOAS era só assistencial. A NOAS era uma norma operacional da assistência à saúde. E esqueciam a vigilância epidemiológica, sanitária, já estava trabalhando com o DINAI e tudo mais, e muito mais, esqueciam a promoção da saúde. E a gente não pode reproduzir isso, a gente não pode reproduzir isso no Estado, a gente não pode reproduzir isso no município. A gente tem que buscar um modelo de atenção integral. Aí eu pensei, disse, olha, o modelo de atenção ele tem 3 planos, ele pode ser pensado em 3 planos. Num plano gerencial, num plano organizativo e num plano técnico-assistencial. Para isso, estava me baseando no trabalho de Ana Luísa Villarboa. Ou seja, vamos dizer assim, o referente empírico dessa minha sistematização teórica foi o trabalho de Ana. Por isso que eu sou coautora dela, por isso que eu tudo trabalho com Ana, porque eu não pensaria isso se não tivesse Ana trabalhando lá em Paudalina, mostrando. Carmen, a gente não consegue mudar o processo de trabalho se a gente não muda a gestão do trabalho, se a gente não muda as condições de trabalho. Porque as pessoas são contratadas para trabalhar de um jeito, são pagas de uma forma, e aí é difícil, não adianta eu chegar e dizer que trabalham diferente, porque se eu estou pagando por produtividade, o médico quer fazer a consulta e não ir fazer promoção da saúde no território. Então eu tenho que mudar a gestão do trabalho para poder mudar o processo de trabalho. Eu tenho que dar a organização dos serviços e definir, não é, essas linhas de cuidado, hoje a gente chama linha de cuidado, mas definir essas redes, senão também eu não enquadro o trabalho das pessoas na perspectiva da ação territorial do agente comunitário, da perspectiva do trabalho da enfermeira junto às creches, escolas e tal. Então tem uma dimensão que é político-gerencial, tem uma dimensão que é organizativa e tem uma dimensão que é técnico-assistencial propriamente dita. E que aí sim, se a gente muda do ponto de vista da gerência, das unidades,
Se a gente muda a organização das unidades em si, construindo que seja linha de cuidado, referência e contra-referência, a gente pode, né, construir as condições para que profissionais capacitados a desenvolverem ações de promoção e prevenção de assistência e habitação façam isso. Hoje é o nosso maior nó crítico, porque os profissionais não são capacitados a fazer isso. Porque o curso de medicina, de enfermagem, nutrição, odontologia não ensina a fazer promoção, não ensina a fazer vigilância epidemiológica, não ensina a fazer vigilância sanitária. Então, a gente pode contratar os médicos que forem, mas eles vão lá fazer atenção clínica, a demanda espontânea, despachar paciente. Os enfermeiros são os profissionais mais versáteis. Por isso que eu estou trabalhando na educação superior hoje, porque eu sei que a gente tem que mexer na formação. Enquanto a gente estiver formando essas pessoas em profissões separadas, sem uma base comum de entendimento da saúde, a gente não vai ser a maior dificuldade. A gente fica investindo, como tivemos que investir, em políticas de educação permanente, e foi o trabalho que o ICECIM foi fazer lá com a Luísa Gênio e tudo mais. Tem que investir em política para requalificar todo mundo. Só que isso é dificílimo, porque na hora da requalificação as pessoas querem curso só para médico, curso só para... Então, percebendo? Então, eu estou nessa onda de que a gente, para mudar o modelo de atenção, vamos ter que mudar também a formação. Daí o meu encantamento com o BI Saúde. Vocês chegaram, entenderam por que eu fui para o BI? Não foi assim, a Naumar me chamou, ela foi para o BI. Porque de repente o BI Saúde, ou seja, você tem um curso básico em que você estuda saúde desde o primeiro ano e não doença. Você estuda saúde, promoção da saúde, sistema de saúde, modelo de atenção à saúde, que é o que a gente faz com os alunos do BI. Talvez possa preparar eles melhor, né, esses novos profissionais do século XXI, melhor para trabalhar em equipe. Para não reproduzirem nas equipes de saúde a hierarquização de poder que o modelo biomédico construiu durante mais de 150 anos e que está hoje aí na lei do ato médico e está hoje na reação dos médicos à vinda dos profissionais estrangeiros. Está tudo ligado. Os médicos estão se sentindo ameaçados. Primeiro pela saúde da família, trataram de se resguardar com a lei do ato médico, e agora com a vinda de outros que têm uma formação diferente das deles. É o preconceito, a xenofobia, né, o medo do outro, o medo do diferente, a dificuldade de trabalhar com o diferente. A jornalista não foi falar com as aberrações. Então, agora então, vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. Agora o resto eu vou passar rapidinho. Vamos fazer essa revisão, né, de onde surgiram essas ideias. Surgiram dos movimentos de reforma que foram difundidos, estão sendo difundidos no mundo todo, principalmente na segunda metade do século XX. Quer dizer, nós não somos assim tão geniais que pensamos tudo sozinhos. Nós estamos pensando em diálogo com o que está se discutindo no mundo, em outros países, né? E isso influenciou o debate no nosso campo científico e também no âmbito do nosso sistema de saúde. Essas propostas de mudança, todo mundo conhece, foram a medicina preventiva, a medicina comunitária, a medicina familiar, a atenção primária à saúde, que se reconfigurou ao longo do tempo, como saúde para todos no ano 2000, né, antes do ano. Depois a proposta de sistemas locais de saúde, agora a renovação da saúde para todos. Tem um conjunto de documentos elaborados pela Organização Pan-Americana de Saúde, que se a gente for rastrear, vai encontrar muitos dos princípios de regionalização, de hierarquização, base territorial, valorização da atenção primária, equipes multiprofissionais, educação permanente, todos esses termos que eu estou usando, eles também são, né, comuns, principalmente essa linha aí do meio, que é o debate internacional sobre a atenção primária, sistemas baseados em atenção primária e tal. Os três de cima, eu coloquei assim, porque são movimentos conservadores. E os três de baixo são movimentos progressistas. Também outra coisa, se a gente não botar tudo no mesmo saco. Se a gente for analisar hoje com certo distanciamento esse conjunto desses movimentos, a gente vai ver, tem uns que são de reação a mudanças e outros que são de propostas de mudança. A medicina preventiva, comunitária e familiar são movimentos conservadores.
nos Estados Unidos. Em outros países ganharam uma conotação diferente, paradoxalmente. Mas se a gente for recuperar, a medicina preventiva surgiu nos Estados Unidos, nos anos 50, como uma reação dos médicos ao processo de reforma do sistema de saúde. Isso está claramente colocado na tese de Haroldo. Leitura liberal e civil, não é uma leitura liberal e civil, ou seja, contrária à intervenção do Estado na área de saúde, contrária ao que Obama está fazendo hoje. Então, os médicos americanos reagiram nos anos 50 e conseguiram segurar o sistema deles como um sistema privado, não é? De alta tecnologia, de altíssimo custo, excludente, com 40 milhões de americanos sem assistência à saúde. E essa reação dos médicos a manter o monopólio começou lá nos anos 50 e hoje é o que Obama está enfrentando até hoje. Sim, só que a medicina preventiva é uma proposta de reforma. Vamos reformar um pinguinho para não ter que fazer a reforma maior. E a reforma seria na educação dos médicos. Os médicos precisariam ter uma visão integral, uma atitude, né? Imagina, uma atitude preventiva, tudo isso está analisado criticamente na tese de Haroldo. E aí, no Brasil, né, esse tipo de proposta gerou as vertentes apologéticas, ou seja, os defensores da medicina preventiva, que tem até hoje, aqueles que continuam defendendo a medicina preventiva, considerando que os médicos que têm essa visão preventiva são melhores do que os especialistas. A gente encontra isso até hoje, até dentro da saúde coletiva. A gente diz, o que temos que formar é médico geral. O Brasil precisa de médico clínico geral e não médico especialista. É uma visão simplificada do debate sobre, né, medicina preventiva versus medicina especializada. Então é uma discussão que a gente superou há 30 anos. Né? Mas está lá, tudo bem. Gerou também essa vertente crítica, que é a nossa. Né? Se a gente for voltar, né, a medicina preventiva gerou esses críticos da medicina preventiva dentro dos departamentos que acabaram fundando o movimento pela saúde coletiva e o movimento pela reforma sanitária. A medicina comunitária é a mesma coisa, é um movimento de reação à mudança. Só aconteceu porque foi pressionado pelas populações negras excluídas na época da luta pelos direitos civis e também está hoje no SUS. Dizer assim, o SUS para pobre. O SUS para pobre pode ser o que foi a medicina comunitária nos Estados Unidos nos anos 60. Se a gente não segurar a onda do SUS, se a gente não conseguir implementar o SUS universal que a gente sonhou, né, inventou esses 25 anos, a gente corre o risco de criar um sistema segmentado em que parte da população tenha essa atenção primária para pobre, é o SUS para pobre, que já isso aponta, e a outra parte da população fica com assistência médica supletiva dos médicos liberais, não mais liberais, neoliberais financiados pelos planos. Porque liberal mesmo típico já é coisa esses sim são os jurássicos. Quem é que pode ficar pagando R$400 por uma consulta, R$300 por uma consulta? É uma parcela pequena da população que ainda consome a medicina estritamente liberal. A medicina familiar, idem, surgiu lá no México, né, se difundiu através da chamada clínica de família, e é que entra. Não precisa fazer reforma do sistema de saúde, não. Tem que formar o médico geral com a visão comunitária. Olha, estou repetindo isso, formar o médico com a visão geral e comunitária, tem que ser voltado a ser um médico de família, através das residências em medicina geral e comunitária, entendeu? Para ele atuar, não só junto ao paciente, mas a sua família inteira. Entendeu? Defende os médicos, que sejam de família. Dentro da equipe de saúde da família, os médicos têm poder. Ele é o maioral. Então, a enfermeira tem que se subordinar ao médico, porque ele detém o poder intelectual, seu processo de trabalho, só ele pode prescrever. Mas é um médico diferente, não é o médico especialista dos hospitais, é um médico de família. Agora, vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, esse médico não faz, não aprende a fazer, porque ele vem das escolas médicas e passa por residência em medicina geral e comunitária. Não é interessante? Já esse outro movimento, não. Esse movimento foi um movimento de reforma para os países do terceiro mundo, né? Nasceu lá com Alma Ata, 78, aí vocês veem a influência da proposta de atenção primária à saúde nos países socialistas, né? Depois nos países africanos e também na América Latina.
começa no Brasil lá na época ainda dos militares, com os programas de extensão de cobertura, se incorpora nas AIS, no SUDES e no SUS. Hoje, todo esse pessoal, vamos dizer assim, a elite gestora dos programas de saúde da família no Brasil, hoje todos bebem dessa fonte. Se vocês começarem com Heloísa Machado, primeira coordenadora, Maria de Fátima Souza, Luiz Fernando, todos os que foram, né, coordenadores gerais, eles começaram exatamente na gestão de Jatene, com o Departamento de Saúde da Comunidade. Jatene valorizou como PSF, né, e a partir daí virou uma Secretaria de Atenção Básica. Uma Secretaria de Atenção Básica, uma Coordenação de Atenção Básica, que hoje é uma Diretoria de Atenção Básica, onde está o EIDA. Então, se vocês forem ver, durante toda a gestão de Serra e a primeira metade primeira gestão de Lula, né, vamos dizer assim, o referencial que predominava no PSF era esse. Tanto é que eles trouxeram várias vezes Bárbara Starfield, lançaram o livro da Bárbara Starfield. Vocês estão percebendo como o negócio é interessante? Ela vivia nas reuniões, nos encontros de saúde da família, de falecer também, né? Publicaram o livro dela, trabalharam muito com essa ideia de capacitação das equipes de saúde da família, capacitação do agente comunitário, implantação dos polos de saúde da família para cursos de especialização em saúde da família, tudo na linha do fortalecimento da atenção básica, base territorial, ações de promoção da saúde nas escolas, nas creches, o trabalho do agente comunitário supervisionado pela enfermeira, o trabalho do médico, do odontólogo, de prevenção de cárie dentária, é uma coisa que para a gente combinou muito, embora a nossa proposta de saúde coletiva não se limita à atenção primária. Promoção da saúde não é só a promoção da saúde que se faz na atenção primária. Essa é a discussão que hoje o Guadalupe está fazendo. Para nós, a promoção da saúde não é só a educação sanitária que se faz na atenção primária. Você pode fazer promoção da saúde, até fora, e deve fazer, por fora do sistema de saúde, com políticas, como eu estava comentando em relação à violência. Uma política de segurança pública voltada à promoção da paz é promoção da saúde. Uma política de geração de emprego e renda voltada à redução da violência é uma política de promoção da saúde. Hoje, o Marcos Ackerman, que é o coordenador da Comissão de Política de Promoção da Saúde da Abraço, ele está com o lema Saúde em todas as políticas, que é o lema do Movimento pela Promoção da Saúde. Não é a política de saúde só que nos interessa, é colocar a saúde em todas as políticas. E isso tem a ver com esse movimento aqui, que é um movimento que nasceu no Canadá e que a gente difundiu para o mundo todo, né, através das conferências, chegou no Brasil. O Paulo Bui, sempre antenado, né, com as coisas progressistas internacionais, bebeu nessa fonte, foi participar das conferências. A Sônia Ferraz, né, foi minha colega lá no curso de Administração e Política em Saúde 83, morou no Canadá, ou seja, todo mundo que foi para o Canadá, como Luiz Fernando, etc., a própria Lígia Vieira e tudo, né, todo mundo trouxe, né, essa reflexão sobre promoção da saúde, que é o que aqui no ISC Lígia Rangel representa. Lígia Rangel representa a corrente, essa corrente que valoriza a promoção da saúde e que supera, por isso ela foi fazer comunicação, supera a questão do sistema de saúde. No Brasil, a gente viveu um processo interessante com relação à promoção da saúde. Teve um seminário em Vitória, do Espírito Santo, foi muito interessante, com todo esse pessoal mais da linha deleuziana. O filósofo da linha de Deleuziana, está todo discutindo essa questão do sujeito, da subjetividade, da construção de autonomia, que toda a perspectiva da política nacional de nação vem não da epidemiologia, nem da teoria das organizações, nem da economia política, a fonte é a psicologia, a psicanálise. É a compreensão do sujeito como sujeito do desejo, ou seja, aí você vai ver a raiz está na psicanálise. E de todo modo, a Política Nacional de Promoção foi aprovada ao Santo de Barranco em 2006, né? Porque tinha um movimento pela promoção da saúde, com as cidades saudáveis e tal,
Aí entrou a questão da alimentação, mas entrou como? Alimentação saudável, promoção do exercício físico, que era o Agita Brasil, que hoje está aí nas academias de ginástica, a questão da violência, da redução da mortalidade por violência, né, que depois a SAIS entrou com a questão do SAMU, né, então todas aquelas propostas de promoção da paz e tal, elas também caíram, hoje nem se discute mais. Aqui em Salvador a gente chegou a desenvolver o plano de promoção da paz e combate à violência em Salvador, na gestão de Embaçaí, né, mas isso também quase não se fala. Só o Eduardo Jorge, que continuou com a campanha pelo desarmamento, mas já depois que saiu do PT e foi trabalhar em São Paulo. Você veja que hoje ninguém fala mais de promoção da paz, né? Fala-se de quê? Né? De repressão, tropa de elite, pop deles, aquilo que a Sônia Fleury está chamando de militarização do social, e que agora apareceu nas manifestações de rua. Vários alunos meus do TI postaram no Facebook. Agora a elite está vendo porque é que os jovens da periferia sofrem diariamente. Porque é porrada mesmo. A política de repressão, de combate à violência é repressão. Mas naquela época estava se falando de polícia comunitária. Hoje não, hoje você vai no subúrbio ferroviário, está todo monitorado de câmeras. O que é isso? Isso é promoção da paz? Essa Big Brother? Você vigiar a pessoa? Hoje você tem câmeras espalhadas pela cidade, né? Câmera, monitorando. É o George Orwell, 1984. Big Brother. Vai catar e sumir, enfim. Sônia está denunciando isso. A palestra dela lá no Congresso foi a militarização do social, apontando o que é que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu acho que essa lógica do Rio de Janeiro vai acabar se espalhando para outro lugar. E a gente propunha outra coisa, falava de promoção da paz, melhoria da qualidade de vida, geração de emprego e renda, não sei o quê, que era o que se esperava no governo. Mas o que se fez por dentro do SUS foi a PNH. Aí isso eu já falei, da nova saúde pública, que é uma coisa que só vejo Jair Nilson criticando. Hoje no Brasil só Jair Nilson critica, e aí o alvo de Jair Nilson, a crítica é ao Ministério da Saúde na área de vigilância epidemiológica sanitária, que reduziram aos programas de controle de doenças, né? Aquela visão que se tinha, que a gente tinha uma visão ampliada de vigilância da saúde, do sistema de vigilância, articulação da vigilância epidemiológica sanitária e ambiental, os planos da vigilância sanitária, isso tudo se encolheu de Lula para cá. Incrível, encolheu e virou, e Jair Nilson aí fica metendo pau. Isso é saúde coletiva ou é saúde pública? Vocês já viram isso? Não? Isso é saúde coletiva ou é saúde pública? No fundo ele está alertando de que a saúde pública que se faz na Secretaria de Estado e Município não corresponde ao que a gente entende como saúde coletiva, porque não incorpora promoção, não incorpora controle determinante. O maior fracasso que aconteceu foi a última conferência internacional de determinante da saúde, que o Jair Nilson participou, e vocês viram, quando ele voltou para o uísque, ele disse que foi tímida, as propostas foram tímidas, né, não se saiu. Aconteceu no Rio de Janeiro, fizeram aquele AUE todo, transmitida para o Brasil todo, um esforço, né, para dar uma certa visibilidade a essa questão da Comissão Nacional de Determinante da Saúde. Fizeram um documento, elaboraram uma série de propostas. Jair Nilson participou da comissão, Sandra de Sá, Enfio, né? Ou seja, grandes intelectuais, né? Vamos dizer assim, não só da área da saúde, para pensar a questão. Nada, segundo a gestão de Lula, tudo isso se foi esvaziado. Eu não sei explicar porquê, a gente quer estudar isso, mas eu estou constatando, estou testemunhando os fatos. Cadê? Um exemplo maior é a conferência. Enfim, então, como eu disse para vocês antes, né, eu estou terminando, esse debate começa no campo acadêmico, se expande ao campo burocrático. Os modelos existentes da reforma, já falei que vocês todos sabiam, o modelo médico assistencial hegemônico, né, o modelo sanitarista, separado. Com a criação do SUS, a gente tentou juntar, mas isso se mantém,
não é? Aí que está. Dentro do próprio organograma do Ministério da Saúde, de um lado você tem a SAIS, com um orçamento de mais de 70 bilhões de reais, e do outro lado você tem a Secretaria de Vigilância da Saúde, dos programas de controle de doença. Com a reforma do Estado, separou-se inclusive a vigilância sanitária, que saiu do controle do Ministério da Saúde, foi para a Anvisa. A regulação da rede privada foi para a ANS, entendeu? E aí foi se configurando o que o Eugênio Vilaça chama de segmentação do nosso sistema de saúde. No âmbito do SUS, né, de 87 até 2012, ano passado, a gente teve essa sucessão de experiências mesmo. Distrito sanitário, na época do SUS, que até 90 e poucos ainda se desenvolveu em alguns estados, no Ceará, em São Paulo, no Paraná, depois caiu, também ficou limitado ao distrito sanitário, como diz Eugênio Vilaça, novamente, território solo, né, e não território processo, virou só uma divisãozinha no mapa. Né? Então aqui mesmo, aí a Salvador tem até hoje o distrito sanitário, mas vocês trabalham no distrito sanitário de Liberdade e sabem que não tem poder nenhum, não tem autonomia, quer dizer, não se fortaleceu a gerência do distrito sanitário, não se desconcentrou, não se desenvolvem políticas específicas nos distritos para reorganizar o serviço, é uma mera divisão territorial. Eu vi até recentemente com os alunos do distrito que agora estão implantando prefeituras. Subprefeituras, vamos ver o que, vai acontecer. A oferta organizada foi uma discussão que se teve na época do SUDES também, né? E que é muito semelhante, vamos dizer assim, à proposta de ações programáticas que o pessoal da Lília Lima, Ricardo Bruno desenvolveram lá no Centro de Saúde Escola Samuel Pessoa. Tudo isso alimentou, como eu já disse para vocês, a elaboração da proposta de vigilância. Simultaneamente, lá em Campinas, estava se desenvolvendo essa discussão do acolhimento, que nós também incorporamos aqui, né, que é importantíssimo, no sentido de que é da família. Pois é. Maranhão, a terra de Sarney, as pessoas já estão chegando de madrugada, não conseguem. Ambulancioterapia. Pois é. Aí você tem estados em que não se conformou, boa lembrança sua, não se conformou com uma inteligência, né? Inteligência, no sentido da inteligência da saúde coletiva. Não tem um núcleo. Aí tem aquelas ilhinhas, aqueles professores que vão fazendo aqueles cursos, e tem estados não. Tem estados em que você tem já um núcleo, ou um NESCOM, ou um NESC, ou uma Fiocruz, como tem em Pernambuco, né, ou como tem em Campinas, ou Unicamp, né, ou como tem lá em Londrina, no Paraná, ou a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, com pensamento sanitarista. Mas tem lugares que você não tem. Não tem, principalmente hoje no norte, né? Daí a importância dos cursos de graduação em saúde coletiva criados no Acre, entendeu? Eu tenho uma expectativa enorme, porque eu fico pensando, gente, como é que está sendo a formação desses meninos lá num lugar como o Acre, num lugar como Amazonas ou no Pará, porque você não tem um núcleo de como tem aqui na Bahia. Tudo que eu sou, né, do ponto de vista assim, intelectual, eu devo ser parte desse grupo aqui. Eu não faria nem um décimo do que eu fiz se eu não tivesse vinculada ao Instituto. Eu tenho certeza. Eu não passaria de uma médica sanitarista comum, uma funcionária pública de uma Secretaria de Saúde do Estado, talvez até competente naquele pedacinho, mas jamais teria essa visão. Tudo isso, tudo que eu pude fazer, inclusive de viagem, de consultoria, devo ao uísque. De dar aula em Goiânia e conhecer o trabalho de um Elias Rassi como secretário municipal. Dar aula lá em Campo Grande, ir para Tocantins. Eu não queria para Tocantins, eu ia fazer em Tocantins e conhecer uma experiência fantástica em Tocantins. Tocantins é um estado novo, não tem rede privada. Por quê? Porque não tinha nada mesmo. Foi criado em 1988, com a Constituição de 88. Então, quem foi trabalhar em Tocantins, muita gente do Rio de Janeiro, que não aguentava mais viver numa cidade grande, e constituíram o núcleo dos sanitaristas do estado de Tocantins. Então, 90% da rede. Não ficar com essa coisa, sabe, de viseiras fechadas, defendendo seu grupinho. Não, que isso. Vamos abrir os olhos para conhecer a realidade que a gente está trabalhando. Se você vai para um lugar, se você sai do Rio Grande do Sul e vem trabalhar em Salvador, você tem que... O que é que está acontecendo aqui em Salvador? Qual é a história da Bahia?
qual é a tradição, a herança, do que a gente herdou do sistema anterior. Né? Você vai para uma cidadezinha do interior, vai para a Conquista, só ela fez esse esforço. Eu fiquei sabendo no Hospital Nome, essa semana passada, uma coisa assim, estava conversando no almoço com uma pessoa, e ele estava me contando de quando eles foram trabalhar no município X, para implantar a saúde da família e tal, e depois ele mudou a política e os médicos foram expulsos do município. Eu fiquei constrangidíssima. Eu pensei assim, gente, então não fizeram um bom trabalho. Pensei logo, porque se tivessem feito um bom trabalho, a população manteria essas pessoas. Eles fizeram um trabalho ideológico, criaram uma cisânia ideológica no município. Tomaram partido, provavelmente por algum grupo político que no interior ainda é muito familiar, é muito provinciano. E eles, então foi uma estratégia equivocada, na minha modesta opinião, porque a gente não está lutando por partido nenhum. A reforma sanitária é suprapartidária, pelo menos eu entendo assim, desde que a gente discutia com a Aroca dizia, é suprapartidária. Então, se vocês forem expulsos, quase que eu digo assim, se vocês forem expulsos dessa cidade, olha, eu pararia para refletir por quê. Entendeu? Não é. Não gosto. Essas coisas não gosto não. Essas coisas muito assim, ideologizadas, mas ideologizadas no mau sentido, né? Porque doutrina não é comigo não. Então, repetindo aquilo que você já conhece, de promoção da saúde, que não podem ser feitas só pelo SUS, que o SUS pode no máximo ter um certo protagonismo de puxar a bola, né? Tem ações de vigilância sanitária que também não podem ser desconsideradas e que se fazem fora do sistema de saúde, nos restaurantes, até na rua, como a tese de Cristian revelou. Né? Comida de rua, vigilância sanitária de comida de rua, sim, porque é risco à saúde. Aí ela mostrou, né? Tem uma tese que eu orientei agora aqui no doutorado, trabalho de Cristiano sobre comida de rua em Salvador, que é um fenômeno de todas as grandes cidades brasileiras hoje. Como é que você faz vigilância sanitária em pontos de fluxo? Porque não são fixos. Você tem banca de coco, você tem baiana de acarajé, mas você tem vendedor de mingau, vendedor de cafezinho, vendedor de picolé, vendedor de bolo, vendedor de queijo de coalho, vendedor de coxinha, que circulam a cidade toda. E aí só pode ser envolvendo essas pessoas numa rede, numa rede solidária, né, de promoção da qualidade dos produtos que são oferecidos à população, até como forma de empoderamento desse próprio produtor. A base conceitual do acolhimento é gestão e organização do trabalho no âmbito das unidades de saúde. As unidades é que organizam o acolhimento. Significa que você pode implantar o acolhimento, inclusive num hospital. Meus alunos do BI fizeram estágio com Maria Caputo nos hospitais, no Hospital Roberto Santos, trabalhando com acolhimento aos pacientes que iam para o hospital. Porque podem fazer isso, né? Um projeto de extensão. E aí a clínica criada, mesma coisa. Qual a proposta da clínica? Reorganização da clínica. Qual o objetivo? Estou citando entre aspas textos de Gastão e de Tesser, né? Superar a fragmentação produzida pelos recortes diagnósticos e burocráticos ao tempo que estimula os usuários, buscando sua participação e autonomia no projeto terapêutico. Muito da proposta de clínica ampliada nasce, sabe onde? Na área de saúde mental. E da ideia do projeto terapêutico singular. Ou seja, de que para cada paciente você deve estabelecer uma rota crítica. Cada paciente é único. Você não pode pensar os pacientes como simples portadores de doenças, e sim como sujeitos em toda a sua complexidade, em toda a sua historicidade. E você tem, para contar com a participação dele no autocuidado, você tem que conhecer a fundo toda a sua problemática e não apenas tratar a doença. A Lília Blima já apontava isso no início dos anos 90, quando distinguia o que é tratar doenças e assistir doentes. Então, eu acho muito interessante essa recuperação que o Gastão fez, porque, de fato, o modelo biomédico tradicional, ele se aprofundou na identificação de doenças e no tratamento de doenças. Daí o cardiologista não tem olhado nem para a cara de minha mãe. Ele está querendo identificar qual é a doença que minha mãe tem, ou se não tem. Para ele passar algum remédio, então precisa dos exames. Ele não está cuidando de minha mãe. Entendeu? Minha mãe é muito mais do que uma extracístole.
que ela possa estar no coraçãozinho dela. Se ele tivesse acolhido ela bem, né, e conversado com ela, né, e poderia até descobrir, por exemplo, que essa extracístole pode ser gerada por crises de ansiedade, mas isso não vai aparecer no ecocardiograma. É por isso que eu fico incomodada, perceberam? E ela dizendo para ele: eu não tenho problema no coração, meu problema é na cabeça. E ele ignorou, não escutou. Você não disse nada. Eu fiquei revoltada, mas minha mãe, vamos. Sua mãe já lhe conhecendo. E ela dizendo, porque da forma dela, ela estava dizendo: eu tô triste, eu tô deprimida, eu tô com medo de morrer, eu perdi uma prima recentemente. Tudo isso estava subentendido na minha escuta, mas não estava absolutamente na escuta dele, porque ele não estava querendo escutar nada disso. Ele só está querendo saber o diacho do ecocardiograma lá, e se apontar algum entupimento lá em algum vaso, alguma coisa, ou algum foco, ou alguma arritmia, alguma coisa. Para ele fazer um procedimento. Para ele fazer um procedimento, aplicar um medicamento. Então isso é muito complicado, entendeu? Então é muito interessante a gente recuperar essa, porque há uma crítica interna à própria clínica, né? O SUS é uma experiência riquíssima, é um grande laboratório, temos muitos centros de excelência do ponto de vista da pesquisa na área de organização, de política, organização, de planejamento, e podemos usar isso, potencializar isso pelo diálogo. Eu tenho aprendido muito estudando esses outros autores e cito nos meus trabalhos. Às vezes eu fico triste por perceber que eles não nos citam. Vocês não vão encontrar em nenhum texto de Gastão e de Emerson nenhuma citação a mim ou a Jane Nilsson. Ela começou o texto dizendo: nesse texto estamos revisando a contribuição do grupo da ENSP, do grupo de Campinas e do grupo da USP. Não discutiremos o grupo da Bahia, porque eles não têm uma contribuição teórica ao planejamento. Os alunos que vieram me mostrar esse texto. Se ela tem razão, eu realmente não dei uma contribuição teórica ao planejamento, porque eu adaptei o Carlos Matos ao planejamento. Eu não sou Matas, né? Eu simplesmente trabalhei com a enfoque situacional do Carlos Matos e tratei, assim como o Luiz Cecílio fez no início, né? Assim como o próprio Pedro Luiz Castelhanos trabalhou com o Eugênio Vilaça. Então a gente dialogou com o Carlos Matos e trouxe uma das contribuições: análise da situação de saúde, desenho de cenários epidemiológicos. Ou seja, a gente fez uma aproximação. Talvez não é uma teoria nova, mas eu também não sei até que ponto são novas teorias, acolhimento, vínculo, clínica ampliada. São propostas de reforma, de mudança, de ajuste, né, de incorporação de algumas perspectivas de análise que enriquecem, né? Mas foi assim. Eu sou cara de pau. Quando me botaram numa banca com Rosana para analisar a tese de Washington, eu fui. E ainda vim conversando com ela o tempo todo sobre Jorge Luiz Borges, sobre a literatura argentina, que ela é uma pessoa super afável. Então, talvez seja para enfatizar, não é, o que eles estão fazendo, que eles tratam às vezes de ignorar simplesmente o trabalho dos outros, né? Lígia Vieira é muito dura. Lígia diz: tem várias pessoas que escrevem ensaios, que não fazem pesquisa, que não estudam a realidade existente, né? Simplesmente elaboram suas ideias e constroem textos, mas conseguem publicar. E aí muita gente fica achando que é uma maravilha, que é assim mesmo, que tem que seguir, fazer dessa forma. Não é bem assim. Na prática, muitas dessas coisas, como sua filha está constatando, é muito difícil de mudar. São processos políticos, conflituosos, a gente encontra resistência. Quem são nossos principais, vamos dizer assim, adversários? Né? São a indústria de equipamentos, a indústria de medicamentos, que está em... Né? Se a gente for pensar hoje, o capital internacional, né, que atravessa o nosso sistema de saúde, é o nosso principal adversário. Contamina a formação dos nossos profissionais.